Aumente seu caixa, mas ao invés de usar uma equação matemática que promove igualdade entre os lados, use uma inequação matemática que promove quanto maior a desigualdade entre os lados, melhor, maior é a geração de caixa. Eis aqui o algoritmo para se criar um indicador que nos alerte o tempo todo, ou mesmo uma API de inteligência artificial. Fluxo de caixa é disponibilidade imediata. Nada é mais importante no curto prazo, nem mesmo o lucro, até porque o lucro de hoje só estará disponível em caixa no amanhã. E podemos garantir isso administrando os prazos médios através de um indicador, como eu disse, nos alerte o tempo todo. Não significa que eu não vou para lá, mas ele vai dizer não é para lá. Para eliminar a necessidade de capital de giro para cobrir os gastos mensais e assegurar uma necessidade de capital de giro, ao invés de negativa, positiva, que nos permitirá fazer como as instituições financeiras fazem, os bancos, de vender e comprar dinheiro. A necessidade de capital de giro para gastos do período já deveriam estar contempladas no preço de venda. Impacta negativamente os resultados, especialmente a geração do capital próprio, que é um ingrediente crucial para o valuation da empresa. Lembrando também que um banco ou uma instituição financeira que vende e compra dinheiro tem uma vantagem competitiva que as empresas não financeiras não têm de trabalhar com o dinheiro dos outros, se não gratuito, captando com taxas muito baixas. E isto não é o caso das empresas não financeiras. É preciso não ter um jurinhos, mas uma margem adequada, como se fosse um produto seu de prateleira ou um serviço seu que você oferece ao seu cliente. Existem negociações que exigem prazos de recebimentos extensos, como 120 dias, 90 dias, 60 dias, mas não conseguimos repassar esses prazos para as nossas obrigações, como folha de pagamento, que é 15 dias, ou 30 dias, ou encargos e benefícios, 45 dias, e mesmo os pagamentos dos nossos fornecedores de matéria-prima, que pode ser à vista, 15 dias, 30 dias, 60 dias, dificilmente 120 dias, se você não for um líder de mercado que tenha poder de compra, de barganha. Mas, para esses casos, também é comum cobrar uns juros sobre os prazos, que cubram pelo menos o efeito inflacionário não calculado, o efeito inflacionário real, garantindo o mesmo poder de compra sempre no presente. Mas atenção, não é só isso. Além disso, mesmo não sendo reconhecido ainda pela contabilidade oficial, é pertinente cobrar um percentual para cobrir o custo desse estoque, como se fosse um estoque de dinheiro. Na verdade, tudo é capital que se transforma em alguma coisa. Então, desse capital, desse dinheiro, uma vez que representa um capital empregado adicional para gerar o mesmo lucro que outras negociações não teriam prazos tão extensos.
A taxa de capital empregado próprio, KPM, envolve taxa requerida de retorno da ação ou acionista e taxa de aplicação livre de risco, podendo ser adicionado, e é comum no mercado, até 6 pontos percentuais. A taxa de capital empregado de terceiro no mercado também envolve taxa requerida de mercado, podendo ser adicionado, e é comum, até uns 2 pontos percentuais para pagar o prêmio de risco do spread da administração. Esta predominância da essência econômica, que é a contabilidade gerencial, a melhor para se tomar decisão sobre a forma jurídica, que é a contabilidade fiscal, protege os investimentos. Ou seja, vamos repetir isso que é muito importante. A predominância da essência econômica sobre a forma jurídica protege os investimentos, fazendo com que a gente tome decisões mais assertivas. Podemos, desta forma, até vender dinheiro, como fazem as instituições financeiras, mas eu tenho que ter uma margem adequada, uma margem objetivada, como eu faço com o nosso produto de prateleira ou mesmo no nosso serviço que eu faço e ofereço para os clientes. Aqui sim eu posso trabalhar com garantia. E para facilitar isso, nós, da CASAI, sugerimos criar este indicador que nos alerte em todas as negociações. Eu estou dizendo em todas. Crie ele, esses KPIs, no RP, nos alertas de BI, em todos os lugares, com os prazos médios de recebimento e também em todas as negociações de compras com os prazos médios de pagamento ponderado, inclusive dos salários, dos encargos, dos benefícios, dos impostos ou qualquer outro dispêndio. Para criar esse indicador, então, nós não sugerimos a equação matemática que aprendemos no pré-primário, que promove igualdade, pois a igualdade, se você tiver com meta, você não vai chegar lá, mas sim forçar através de uma inequação matemática que irá promover quanto maior desigualdade, melhor. Ou seja, KPI da gestão do prazo, que é a formulinha que está aqui atrás, ela tem que ser maior que um. Na pior das hipóteses, igual a um. Mas quanto maior que um, melhor. E como é que eu explico essa fórmula? O KPI aqui atrás da gestão do prazo é o prazo médio ponderado de pagamento do meu fornecedor, por exemplo, dividido pelo prazo médio ponderado do recebimento quando eu vendo. Um pelo outro tem que ser maior que um. Se for maior que um, estou gerando mais caixa. Se for menor que um, estou aumentando a necessidade de capital de giro, tá? Prestem atenção, você pode ter isso na sua carteira de venda? Sim. Na venda de todos os seus produtos? Sim. Você pode fazer promoções, exceções. Mas se for preponderante, a tua carteira for a maior, for gigante, você sempre terá que trabalhar com capital a mais, com estoque a mais. Tá como se fosse aumentar o estoque de produto dos seus da matéria-prima, é a mesma coisa que aumentar o estoque, tudo é capital, ou estoque de dinheiro, tudo é capital. Então, isso eu não vejo no lucro, na fórmula do lucro, mas na fórmula do retorno, que é o verdadeiro lucro, tá? É, tem um ponto interessante que a gente vai explicar aqui mais nas perguntas que já chegaram,
O EVA é um conceito do lucro econômico, tá? Muito bacana. E ele é econômico, ele não é financeiro, ele não é caixa. Mas a mesma empresa que detém o AVA também criou para o caixa o CVA, que é a mesma coisa, mas orientado para a geração de caixa. E eu analisei uma tese muito bacana, que eu vou mostrar um pouquinho, onde mesmo no longo prazo, eles não são iguais, eles se comportam diferente. Em suma, o que eu quero dizer aqui, lucro e caixa se comportam diferente, ou seja, se eu trabalhar melhor, eu posso aumentar a minha geração de caixa mesmo que eu não aumente o lucro. Não é proporcional. Eles também são diferentes. É uma grandeza, não é diretamente proporcional. Então, vamos aproveitar isso. Até a matemática nos orienta. O nome é isso. Vamos aproveitar que eu posso gerar caixa. Mas, Kassai, eu já ouvi brilhantes profissionais dizer, você só está transferindo estoque, né? Não, senhor. À medida que você precisou, entrou no cheque especial, necessidade de capital de giro, este vai gerar outros custos, vai onerar outros custos que vai prejudicar e vira uma bola de neve. E eu estou dizendo isso porque eu tenho propriedade para enxergar empresas que essa bola de neve começa a crescer, começa a ficar impagável. Numa queda de venda, ela dá um salto maior. Daqui a pouco eu estou com 30% do meu faturamento anual de dívida, 40, 50, 60, 70, eu já encontrei, tá? Então tome cuidado. Você precisa fazer isso, é vender bem. Você, vendedor, também vende dinheiro e não pode ser com essa margem pequenininha, que é só o efeito da inflação, ou até um pouquinho mais. Tem que ser uma margem adequada, alvo para pagar tudo, não só a administração, como o risco, tá bom? Vou pegar um exemplo que a gente já implantou em supermercado. Eu sou um comprador, eu estou diante, inclusive eu tenho um prazo médio, um indicador meu. Eu sou um indicador que é maior que um, então eu sou um bom comprador, né? Se eu sou um comprador que a minha média ponderada por vendedor é menor que um, eu não eu gero caixa, eu gero necessidade de caixa. Mas vamos supor que eu estou aqui, que eu seja um comprador com 1,2, ou seja, o ponto 2 eu estou gerando a mais de liquidez, de caixa. Eu vou negociar com o meu fornecedor que está na minha frente. E eu tenho, para aquele fornecedor, o seu indicador, o seu KPI. Se ele for menor que um, eu vou dizer não. Você pode trabalhar comigo, você pode vender o que você quiser, mas a média sua tem que ser acima, ou a média do grupo econômico, do cliente e assim por diante, tá? Não significa que nós vamos ganhar tudo, ou seja, tudo é maior que um, mas na média ponderada, sim, senhor, isso é muito importante. Eu tenho que ter esse dedinho o tempo todo dizendo, é por ali, não é por ali, mesmo que eu não vá até ali, mas ele vai dizer, não deveria ter ido ali.